daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Gostaria que o presbítero Bruno estivesse entregando o pastor Joel nas mãos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, neste lugar. Nesse momento, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, Deus, que na realidade que os nossos corações, meu Pai, possam estar como um solo fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa fluir em nosso meio, meu Pai, da maneira que o Senhor desejar, meu Pai. Seja com a vida do Teu Filho, meu Pai, e nos abençoe, meu Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Pai do Senhor, os irmãos. Eu ia falar aqui, amados, mas não dá, né? Fizeram coisa desse tamanho, né? Mas que ele deve estar viajando aí, irmãos, esteja orando por ele, porque a viagem dele é longa, né? Acredito eu que ele esteja viajando ainda. Não precisa das nossas orações. Uma perguntinha antes da gente começar: você ficou feliz pelo que o Senhor fez aqui de sexta até ontem à noite? Recebeu da parte de Deus? Eu recebi muito da parte de Deus. Então é motivo de a gente estar glorificando ao Senhor, louvando a Deus pela palavra que Ele nos deu. Eu queria convocar você a ficar de pé e dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez. Pode ficar sentado, tá, irmão? Antes da gente começar, eu estive assim meditando no que trazer para os irmãos, né? E eu confesso aos irmãos que eu tenho assim o pastor Zé Luiz muita estima, porque toda vez que ele vem aqui eu saio daqui enriquecido, né? E eu glorifico ao Senhor, porque muitas coisas que Ele nos trouxe, né, eu tenho tentado assim preservar, viver, caminhar na presença de Deus, né? E dentro dessa minha pequena caminhada, Deus tem me dado muitas coisas, e eu louvo a Ele pelo que Ele tem me dado, glorifico a Ele, porque só Deus mesmo para fazer o que tem feito. Mas hoje eu queria dar um pouquinho de continuidade, tentar dar um pouquinho de continuidade àquilo que o Zé Luiz ele começou, para que a gente venha entender também algumas coisas que são importantes. Quer ver? Hoje o irmão Joelson, o pastor Joelson, ele não é fruto de si mesmo. Existiu a ação do Espírito Santo de Deus em toda a sua caminhada para ele ser o que ele é hoje. Então não depende de você estar caminhando na presença de Deus somente você, porque você por você mesmo, pelas suas próprias pernas, você não caminharia. Você não poderia de forma alguma estar na posição que você está hoje, se não fosse o Senhor agir na tua vida. E eu estive pensando comigo em como Deus faz essas coisas, em como Ele realiza essas coisas. E no primeiro momento eu me lembro de Moisés, já com os seus 70 e poucos anos, vamos dizer assim, pastoreando lá o rebanho, as ovelhas, lá com o seu sogro Jetro, não é? Deixa eu dar só uma paradinha, irmãos. Uma coisa que eu pude observar aqui, e é importante você dar continuidade, é você continuar trazendo o seu bloquinho, a sua caneta e estar anotando. Entendeu? Porque eu vou passar alguns textos aqui. E seria importante você estar caminhando, anotando essas coisas, para você estar entendendo o que na verdade é ser não um crente, mas um discípulo. Porque crente, irmãos, até o diabo é, só que ele estremece. Agora, ser discípulo é diferente. É diferente, não é? Então nós vamos estar falando hoje aqui sobre discipulador e discípulo.
Certo momento que Deus quis se revelar para a pessoa de Moisés, ele providenciou a situação. Lá em Êxodo, capítulo 3, você pode conferir isso na sua casa depois. Eu não vou ler o texto, mas anote. Êxodo 3, do 1 ao 8. Moisés estava pastoreando seu rebanho e, de repente, ele vê algo incomum. Era muito comum ele ver naquele deserto uma sarça, um arbusto pegar fogo. Um lugar quente e seco, de repente pegava fogo. Ele estava habituado a ver aquilo, mas ele começou a perceber algo diferente, que era um arbusto, uma sarça pegando fogo, mas não se consumia, não se estagnava, e aquilo atraiu ele, atraiu a atenção dele. Você entende? Consegue se recordar como Deus foi o teu dia D? Ele te chamou? Como ele te atraiu para a sua presença? Com Moisés foi assim. Ele viu aquele arbusto pegando fogo e foi em direção àquilo. O que é isso? Ele pega fogo, mas não se consome? E lá vai Moisés, curioso, ver o que é aquilo. Em determinado momento, ele escuta uma voz. Moisés. Com ele foi assim. Moisés, já imaginou? Saiu uma voz de dentro de uma sarça chamando o nome de Moisés. Você já parou para pensar nisso? O dia D de Moisés foi aquele dia. E Moisés, ele não teve um discipulador humano. Ele teve Deus como seu próprio discipulador. Foi Deus que deu as tábuas da lei para ele. Foi Deus que disse, faça assim, não faça assim. Foi Deus que se irou com ele. O discipulador de Moisés foi o próprio Senhor. E foi o grande homem que foi. O seu rosto era tão diferente, Moisés era tão impregnado de Deus, que o seu rosto resplandecia. Então, uma coisa que a gente pode entender aqui, que o discípulo, ele passa a ser, em determinado momento, parecido com o seu discipulador. Então, meu irmão, hoje nós vamos tratar disso. Quem é a tua referência hoje? A quem você mira? Lógico que o Senhor Jesus Cristo é a nossa primeira visão, nosso foco, e desse nós não podemos de forma nenhuma tirar os olhos. Mas e aquele que está à sua volta? Quem é aquela pessoa que é a tua referência no dia a dia? Aí Jesus se manifesta como um homem no meio de um povo e começa a chamar 12 pessoas. Alguém consegue se entender Mateus, Marcos, Lucas e João como pessoa, como eram quando foram chamados? Mateus, um bronco, durão. João, meloso. Só queria saber o que está com a cabeça no colo de Jesus. Marcos, intelectual. Lucas, médico. Jesus chama, o nosso Senhor chama diversas pessoas em diversas camadas, em diversas áreas. E aí nós também temos que estar vendo também como que essa pessoa era. Como é que eram essas pessoas? E como foi o fim da vida dessas pessoas? Apóstolo Paulo, o negócio dele era matar, passar a espada. Estevão, pode matar. Paulo não era convertido, sangue quente, elimina. Era um leão. Pedro era um leão. O negócio dele era passar espada nos outros. Como é que terminou a vida de Pedro?
eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, de leão, ele passou a ser ovelha. O que nosso Senhor Jesus Cristo, o que o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, faz no homem na face da terra? O que Ele quer fazer, na verdade, com esse filho que Ele chamou? Transformar a sua vida de leão para ovelha. Mas o discipulador, aquele que está do lado, aquele que está junto, caminhando, ele vai dar direção para aquele discípulo que está à sua presença. E assim hoje nós vamos tratar. E aí sim, eu peço que você abra a sua Bíblia em Filemão, livro de Filemão, o nosso irmão Lequinha pode botar no quadro. Filemão é apenas um capítulo. Mas, gente, que capítulo! Que capítulo! Que capítulo! Filemão, de 8 a 20. Vamos todos ler? Filemão, 8 a 20. Só tem um capítulo. Amém, irmãos? Vamos começar. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar me sirvas nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima o coração em Cristo. E aí vai uma pergunta de cara para você. Você assinaria um cheque branco e daria a alguém? É difícil, não é? Não é complicado? Você pegar um cheque em branco e dar a alguém? Mas Paulo fez isso aqui com Onésimo. Paulo fez isso com Onésimo. Onésimo é interessante. Ele era um escravo fujão. E interessante isso. De Filemão. Um escravo, um servo, que trabalhava junto com Filemão. Eu aqui não tenho como conjecturar muita coisa, mas eu sei que ele fugiu da casa de Filemão e foi parar na mão de Paulo. Interessante isso. Mas pode. Como pode? Será que Filemão já tinha sido apresentado a Paulo? Conhecia Paulo, de Paulo ir na casa de Filemão? Não dá para saber disso direito. Mas o que eu sei é que ele sai da mão de Filemão, fugido, e vai para a casa de Paulo. Para na mão de Paulo. E Paulo, como? Entre algemas. E ali, irmãos, o que eu vejo de, assim,
interessantíssimo nisso aqui é que o caráter de um escravo, sabe qual o valor que tinha um escravo naquela época? Era nada. Ele tinha um valor financeiro para ser comprado, mas como pessoa, nada. Só servia para servir. Faça isso, faça aquilo. Olha, fez errado. Como era que era o sistema de correção naquela época? Faça ideia. Para alguém que cometia um delito. E o que ele fez para fugir? Qual foi a artimanha que ele utilizou para fugir da mão de Filemão? A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele era um escravo. E escravo não tem direito a nada. E vai para a mão de Paulo. Paulo pega esse homem escravo, rejeitado na sociedade, porque escravo naquela época, ele só carregava uma coisa que era interessante, era um brinco. O brinco simbolizava a escravidão. Todo aquele que andava com um brinco na rua era visto como escravo. E ele, não sei o que ele fez para estar se escondendo das pessoas, porque certamente Filemão deve ter reclamado do escravo dele. Cadê Onésimo? Olha, pode avisar a guarda aí, ó, que Onésimo está fugido. E ele vai para a mão de Paulo. Paulo recebe aquele escravo e começa um relacionamento. Nós estamos falando um pouquinho disso aqui na escola dominical. Temos dito alguma coisa com relação a estarmos investindo em relacionamento, mas a gente também tem percebido que muitos, ao longo do tempo, terem sido criados nas igrejas de uma forma, em cada um na sua igreja, de uma forma diferente às vezes do que uma outra denominação faz, vem com aquela situação já colocada pelo mover daquela igreja, naquele lugar. E aí, quando trata desse assunto, relacionamento, tem um pouco de dificuldade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus é um Deus de oportunidade e de relacionamento. É um Deus que gosta de escutar a tua voz e quer que você escute a voz dele. Apóstolo Paulo, ele começa um relacionamento com Onésimo e chega a um ponto tal que a gente também não sabe o número de dias ou de meses, a gente não sabe que os dois ficaram juntos. Mas o que a gente sabe é o que o texto diz. Antes, para ti, ele era inútil. Verso 11. Inútil. O que é uma pessoa inútil? O que é uma pessoa inútil? Que não presta para nada. Estava lá no campo jogado lá. Ou você mandava fazer uma coisa, ficava escamando. Ficava enrolando. Só que Paulo, logo adiante, ele chega e diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer do meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu receba perto, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. Paulo recomenda esse homem. Meu irmão, você consegue alcançar a dimensão dessas palavras que Paulo fala? Antes para ti é inútil. Agora, mando de volta para você, recebe ele como uma pessoa caríssima, especial, porque agora ele não é mais inútil, é útil. Olha, irmãos, o que um relacionamento com a pessoa certa, que dá fruto, que é realmente
faz com o seu ser.